Estamos de volta com Mais Saúde e no programa de hoje estamos contando com a presença do ilustre colega cardiologista, Dr. Celso, que trabalha e reside nessa cidade há bastante tempo, um profissional bastante conceituado, e o convidamos aqui hoje para falar sobre doença de Chagas, hipertensão arterial e qualidade de vida. Bem-vindo, Dr. Celso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e tratando de temas tão relevantes relacionados à saúde e principalmente temas ligados à questão de saúde da região, porque essas questões de hipertensão arterial, por exemplo, e doença de Chagas, elas têm uma relevância muito grande aqui na região oeste e a gente vai ter oportunidade de assim tratar com mais minúcia a respeito desses temas. Obrigado pela presença e assim, vamos começar com aquela perguntinha, né, que muita gente tem dúvida sobre o que é hipertensão arterial. Afinal, o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial, na verdade, é o aumento dos níveis da pressão arterial acima dos valores que são considerados valores normais. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a pressão ela deve ficar, no caso da máxima, em níveis inferiores a 14, a 140, e em níveis inferiores a 90, no caso da pressão mínima. Então, a partir desses números, uma pessoa em vigília, ou seja, uma pessoa desperta, uma pessoa que está no seu dia a dia, se ela apresenta níveis acima desses níveis, ela já pode ser considerada hipertensa. É claro que essa hipertensão ela tem algumas gradações. O indivíduo que tem, por exemplo, um nível a partir de 15, 16, a gente considera ainda um hipertenso leve, né? Mas a partir daí, a gente já pode considerar hipertensa. Acima de 14, no caso da máxima, e acima de 90, no caso da mínima. Então, a pressão 14 por 8, por exemplo, uma pressão que ainda é considerada, ou 14 por 9, 14 por 10, uma hipertensão ainda é considerada normal? Ela é considerada uma pressão ainda limítrofe, que é o que a gente chama aquele nível borderline, né? Quer dizer, ela está no limite de corte, né? A partir daí, nós começamos a nos preocupar com o paciente. Muito bom. Então, doutor, por que nós temos que ter o cuidado de controlar a nossa pressão arterial? Porque a hipertensão arterial ela não é somente um nível aumentado da pressão que nós medimos através do exame feito com o esfigmanômetro. A hipertensão arterial ela tem consequências. A gente costuma dizer que, por exemplo, a hipertensão arterial ela atinge aquilo que nós chamamos de órgãos-alvo. E os órgãos-alvos é que realmente vão trazer outros problemas a partir da constatação da hipertensão arterial. Por exemplo, um dos órgãos mais atingidos, no caso da hipertensão arterial, é o rim, né? Frequentemente nós conhecemos e vemos casos de pessoas que são submetidas a programas de diálise peritoneal, né, em serviço de nefrologia. Aqui nós temos mesmo na cidade um serviço que estabelecido de diálise, e nesse caso, as pessoas que têm hipertensão arterial, elas têm uma lesão, muitas vezes renal, que pode levá-las a ter problemas de insuficiência renal. Por quê? Porque o rim ele sofre diretamente o efeito da hipertensão arterial. Então a gente costuma dizer o quê? Que o rim é um órgão alvo da hipertensão. Mas não somente o rim. O coração também é outro alvo do nível elevado de pressão arterial durante muitos anos. Porque o coração ele trabalha contra a pressão que ele encontra no sistema sanguíneo. E isso traz algumas consequências para o coração, como hipertrofia, que é o espessamento das suas paredes, né? Há um risco aumentado no caso das pessoas que têm hipertensão de obstrução de coronária, né? E mais tarde, essa situação de hipertrofia ela pode se degenerar e haver a dilatação desse músculo cardíaco com outras consequências adiante. Então, a gente percebe que a hipertensão ela não se esgota em si mesma. Ela vai trazendo consequências. Primeiro o rim, segundo o coração, e o terceiro grande órgão-alvo da hipertensão arterial é o sistema nervoso central, cérebro, né? Frequentemente nós vamos dizer, fulano teve um derrame, fulano teve um AVC. O que é isso? Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes é um pico hipertensivo que rompeu uma artéria
frequentemente, ultimamente, nós tivemos casos até de pessoas ligadas ao mundo artístico, né? Compositor aí, que teve um chamado AVC hemorrágico. O que é o AVC hemorrágico? A esposa do ex-presidente Lula, né? Exato. E também o Arlindo Cruz também, né? AVC hemorrágico quer dizer, o que é isso? Um pico de hipertensão rompendo um vaso sanguíneo, né, em território cerebral, provocando as consequências derivadas disso. Né? No caso, a esposa do ex-presidente Lula já sabia que tinha esse coágulo lá, né? Já sabia que tinha tendência para um possível problema e ela foi orientada a acompanhar. Sim. Mas existem pessoas que não sabem que tem hipertensão arterial. Sim. No caso, qual seria a orientação para as pessoas que nunca fizeram um exame assim cardiológico? Olha, a gente sempre orienta o seguinte, que as pessoas verifiquem com frequência seu nível de pressão arterial. Né? Por exemplo, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer uma atividade de academia, você tem que fazer uma avaliação cardiológica. Né? Mas independente de fazer uma atividade física em academia, é de bom senso que frequentemente a gente faça uma avaliação, pelo menos para saber o nível da pressão arterial. Porque qual é o grande problema da hipertensão arterial? Ela é uma doença que muitas vezes oferece poucos sintomas. Quer dizer, o indivíduo, muitas vezes, ele não sente nada. Ele não sente nada. É o que a gente chama em medicina uma doença oligossintomática. E a gente costuma chamar a hipertensão arterial de assassino silencioso. Então é importante as pessoas, assim, qual idade é importante as pessoas realmente começarem a se preocupar com o check-up? Olha, antes se dizia assim, que o indivíduo, o adulto jovem, né, saído um pouco da adolescência, ele já precisaria fazer a avaliação. Né? Hoje nós dizemos o seguinte, que na infância já é assim, de bom tom, já é assim, recomendado que o pediatra comece a avaliar o nível de pressão arterial das crianças. Porque temos observado, nos últimos anos, o aumento da frequência da hipertensão arterial ainda na infância. Então, hoje, na avaliação médica, na avaliação clínica de rotina, todo mundo deve fazer a avaliação do seu nível de pressão arterial. Muito obrigado pelas informações. Eu também, assim, enquanto você falava, eu me lembrei o seguinte, que muitas vezes a pessoa desenvolve um problema, né, de hipertensão pelo hábito alimentar. Sim. Qual o impacto do uso do sal, por exemplo, na hipertensão arterial? Olha só, o sal ele tem um efeito interessante, porque o sal, né, no caso o sódio, né, que é o sal que nós usamos com mais frequência, ele tem um efeito retentor de água. Né? O sal ele retém água. Retendo água dentro do vaso, a tendência é que o vaso ganhe mais pressão, o vaso sanguíneo. Entendeu? Então, por isso, porque o sal, ele retém líquido dentro do continente vascular. Entendeu? E a grande questão é que, na nossa cultura, principalmente na nossa cultura nordestina, nós temos o hábito de usar o sal de maneira abusiva. Por quê? Porque nós não somente usamos o sal que já vem na comida, mas também colocamos um sal sobressalente. Por exemplo, sal na salada, sal para colocar em cima das verduras. E aqui, né, a gente tem o costume também de comer carne de sol. Exato. Está entendendo? Que tem um teor alto de sal. Né? Então, isso faz com que você tenha uma propensão natural a ter hipertensão arterial por causa do hábito alimentar. E não esquecendo também o seguinte, existe um sal que se come no nosso dia a dia, que se come diariamente, que é um sal imperceptível. Por que eu digo imperceptível? É o sal que você come a partir da ingestão de alimentos industrializados. Os conservantes. Todos têm muito sal. Para você ter uma ideia, se você pegar o rótulo, né, vai no mercado, você pega o rótulo do biscoito doce, aí você pega lá, tem sódio, tanto, da jujuba, da goiabada, tudo tem sal. Nossa. E por quê? Porque o sal, desde os primórdios da civilização, ele é usado
para a conservação de alimentos. E hoje não é diferente. A indústria continua utilizando o sal, o sódio, como um conservante alimentar. Então, se nós usamos uma quantidade muito grande de produtos industrializados, nós ingerimos muito sal o dia inteiro sem percebermos isso. Verdade. O senhor havia me falado, esteve lá em meu consultório, né, meu paciente, e você me falado que planta em seu quintal as verduras que você consome. Né? Então, eu acho que a tendência da alimentação mais natural ajuda, né? Sim, claro. Porque é o tipo da coisa. Quando você utiliza alimentação natural, você sabe a procedência e você sabe como aquele alimento ele foi processado até chegar à mesa. Coisa que, muitas vezes, nós não temos acesso quando o produto ele vem através de uma produção industrial, né, que obedece a outros interesses econômicos, né, entre outros, né? E a gente não sabe, às vezes, a procedência. É verdade. Agora, eu me recordei de uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Nós falamos do impacto da pressão arterial no sistema nervoso central. Vamos falar do inverso. O impacto do estresse no processo de hipertensão arterial, mas voltamos a falar no segundo bloco. Amém. Sim, muito bom. Continue assistindo. Mais saúde, tudo o que você precisa saber. Estamos de volta com Mais Saúde, hoje conversando com o especialista em cardiologia, Dr. Celso Lago. E continuando a pergunta do primeiro bloco, a gente sabe, como foi explicado pelo senhor, que a hipertensão arterial também causa impacto no sistema nervoso central. Por outro lado, nós sabemos também que essa doença da vida moderna, o estresse, também tem um viés, né, com relação ao sistema circulatório, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. O estresse, eu costumo sempre, quando eu converso com meus pacientes no consultório, mostrar que o estresse ele é uma condição básica do ser humano. O ser humano ele necessita, em certo sentido, do estresse. O estresse é que permitiu o ser humano se adaptar às condições ambientes. Então, o estresse é algo necessário para o seu dia a dia. Né? Você precisa ser impactado pelas situações e encontrar soluções para as situações que aparecem. Qual é a grande questão danosa e ruim e perniciosa com relação ao estresse? É aquele estresse do qual você não consegue se descarregar dele. Está entendendo? Então, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo claro aqui. Às vezes você observa um gato correndo de um cachorro. Ele está correndo, na frente o cachorro está atrás, né? Aí, de repente, ele se vê encurralado, né, num canto, e aí ele não tem para onde correr. Ele está de frente do cachorro, aí você observa o quê? Que ele eriça o pelo, ele dilata a pupila, normalmente ele eriça o pelo para parecer maior diante do cachorro, né? Aquela situação ali é uma situação de estresse para o gato, porque ele está diante de um oponente que pode feri-lo, no caso. Mas aí, de repente, aparece uma brecha e ele sobe, corre e sai do alcance do cachorro. Desaparece o estresse do gato. Qual é o problema do homem moderno? É que nós, muitas vezes, não conseguimos nos desfazer do estresse que nos cerca durante o dia a dia. Esse estresse ele fica nos acompanhando, às vezes, o dia inteiro. Você entende o que é? É verdade. E atualmente a gente vê aqui em Barreiras vários grupos organizados de ciclismo e de corrida. Inclusive, de vez em quando eu faço isso. Né? Sim. E eu vejo que há muita diferença no meu dia quando eu faço isso. Existe uma coisa interessante, porque a atividade física, já que a gente está falando a respeito disso, ela tem um efeito modulador poderoso com relação à questão do estresse. Por quê? Porque você, quando faz atividade física, você libera endorfinas, libera dopamina, libera serotonina, norepinefrina, que são substâncias que modulam o humor.
Entendeu? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que essas substâncias são antidepressivos naturais produzidos pelo próprio organismo. Então, quando você faz essa atividade, quando nós fazemos atividade física, nós aumentamos a taxa dessas substâncias, dopamina, de serotonina, né? E essa substância aumentada, ela faz com que a gente relaxe melhor. Eu costumo dizer assim, que o problema ele não desaparece, mas na pessoa que se exercita com regularidade, ela tem um nível mais alto dessas substâncias na circulação, na corrente sanguínea, e ela tem um enfrentamento diferente do problema. Porque se nós formos ver bem, não há diferença, muitas vezes, dos problemas. Às vezes nós temos problemas comuns, parecidos, muito semelhantes, né? Problemas com família, problemas... O que difere é a maneira como se encara o problema. A maneira como você reage em relação ao problema. E isso é dado pela sua condição individual, né? Se você é um camarada que se exercita, né? Você tem uma condição melhor de enfrentamento. Isso aí é claro. As pessoas, por exemplo, que fazem atividade física, existe uma coisa que a gente chama até, assim, popularmente, do barato do corredor, que é o indivíduo que ele fica viciado em atividade física. Por quê? Por causa do influxo dessas substâncias da corrente sanguínea. Muito interessante, né? Essas informações foram passadas. Mas outro problema atinge muito a nossa região, né? Que é a doença de Chagas. Sim. Né? E as pessoas que têm já sabem, né, o que significa ter Chagas. Sim. Né? Mas algumas pessoas não têm essa doença e não sabem o que é essa doença. Sim. Afinal, o que é a doença de Chagas? A doença de Chagas, na verdade, é uma parasitose provocada pelo Trypanosoma cruzi, né? Que é o parasita, por assim dizer, que causa a doença. E esse parasita ele é veiculado por um vetor, que é o barbeiro, né? O barbeiro. É interessante porque esse nome barbeiro está relacionado ao primeiro aparecimento dessa doença. Os primeiros casos que foram relatados, eles observavam que as pessoas, à noite, elas dormindo, às vezes, em redes ou em lugares que tinham de casa de pau a pique, né? E, à noite, o barbeiro ele saía da fresta da habitação, da casa de pau a pique, da casa de estuque, e vinha e picava justamente no rosto, né? E, ao picar no rosto, o que acontecia? O barbeiro ele defecava. Quando ele defeca, a pessoa passa a mão. Quando ela passa a mão, naquele lugar onde ficou a ferida, as fezes contaminadas, né, com Trypanosoma cruzi, elas entram e aí podem ganhar corrente sanguínea. Então, o início da doença, a doença ela começa, a história natural, mais ou menos, da doença, ela tem essa feição. Muito embora, também sabemos que hoje, até a ingestão oral pode provocar a infestação pelo Trypanosoma cruzi. Recentemente, nós tivemos casos, por exemplo, em Santa Catarina, para vocês terem ideia, aquelas barraquinhas que vendem caldo de cana na beira da estrada, muitas vezes essas barraquinhas são vizinhas a regiões desmatadas. E nessas regiões desmatadas, muitas vezes se mexeu no hábitat do barbeiro, do transmissor, do vetor. E, às vezes, ele se albergava onde? Na moenda, que moeda? Eu imaginei que fosse na cana, mas na verdade... Não. Tem um caso de infestação aguda que a gente tem relatado, por exemplo, em Catolé do Rocha, na Paraíba, de pessoas que vinham de uma festa de casamento e eles tomaram um caldo de cana numa moenda velha que tinha lá no engenho, não sei aonde, e foram infestadas. Foi um caso de infestação aguda, por quê? Pelo caldo de cana moído em uma moenda onde havia barbeiros ali dentro. Você vê como é que são as coisas, né? Então, existe uma situação muito... Quando a pessoa recebe o diagnóstico de que está com doença de Chagas, ela fica muito preocupada com essa situação, né? Como proceder com relação à doença de Chagas quando você recebe o diagnóstico? Olha,
Felizmente, hoje, nós sabemos que a maior parte dos casos de soropositividade por doença de Chagas, elas estão relacionadas ao que nós chamamos de forma indeterminada. O que isso significa? Significa que a pessoa ela é soropositivo, mas ela não tem nenhuma doença estabelecida. Porque Chagas lesa basicamente esôfago, coração e intestino, né? Tubo digestivo. Então, são os 3 grandes alvos da doença de Chagas quando ela se cronifica. Mas a gente observa o quê? Que, estatisticamente, a maior parte dos casos de pessoas que têm doença de Chagas, elas estão na forma indeterminada, que é uma forma onde você tem a positividade no exame sorológico, mas não é portador de doença. Então, a primeira coisa é você, digamos assim, fazer o estadiamento para saber em que nível existe a doença de Chagas. A maior parte dos casos, torno a dizer, é na forma indeterminada. Então, não há motivo para alarme. O que deve ser feito é os exames complementares para saber se é realmente uma forma indeterminada que não vai causar mal nenhum à pessoa, a não ser os cuidados com relação à doação de sangue. A pessoa que é soropositiva, ela não vai poder doar sangue. E não há cura para a doença de Chagas, né? Até hoje, infelizmente, não existe nada que a gente possa considerar como um método seguro terapêutico para a doença de Chagas. Existem alguns medicamentos que foram usados no passado, mas sem comprovação de segurança, né, com relação à cura. Estamos terminando esse bloco e logo voltamos com mais saúde, tudo o que você precisa saber. Hoje com o Dr. Celso Lago, especialista em cardiologia. Estamos de volta com mais saúde, tudo o que você precisa saber. E já nos blocos anteriores conversamos sobre hipertensão arterial, doença de Chagas, e nesse bloco nós vamos falar sobre qualidade de vida. Segundo o ditado árabe, o que nos faz sofrer, se não nos destrói, nos faz melhor. É lógico que a gente não deve buscar o sofrimento, mas todos os seres humanos têm desejos, aspirações, coisas que eles querem conquistar, né? O seu trabalho, muitas vezes, que deveria ser na maioria das vezes. Né? Então, essa loucura do dia a dia, esse mal do século que é o estresse, vem causando muitos problemas nas pessoas. O que você acha, na sua visão, né? As pessoas deveriam, como as pessoas deveriam conduzir as suas vidas para que não afetasse essa busca, esse estresse, não afetassem tanto a saúde delas? Assim, considerando, quer dizer, na verdade não é como se fosse um conselho de autoajuda, mas eu vejo que há uma necessidade que nós coloquemos uma ordenação naquilo que são as nossas ambições, naquilo que são as nossas aspirações. Nunca deixando o ter se sobrepor ao ser. Entendeu? Então, é muito mais importante a gente entender que a sua essência, aquilo que você é, está relacionado ao ser. Não está relacionado ao ter. Quando nós fazemos isso, nós colocamos a ordenação direta. Primeiro, eu tenho que ser. E depois, as coisas que eu terei, elas serão consequência natural de quem eu sou como pessoa. Então, é muito importante a gente, por exemplo, vamos supor, a pessoa ela quer uma ascensão profissional. Ela quer ser reconhecida pelo valor daquilo que ela faz. Mas ela tem de ver que, acima de tudo, é importante que ela seja construída, ou ela se permita construir como esse tipo de pessoa que vai dar uma qualidade àquilo que ela faz. Tornando-se aqui mais simples de se entender. Nós imprimimos a marca do que somos naquilo que nós fazemos. Né? Não é o contrário. Quer dizer, se você se constitui como um cidadão dentro de determinados princípios, você será um profissional dentro daqueles princípios que norteiam a sua vida, aquilo que você é. Entendeu? Então, eu vejo assim, primeiro, esse ponto. Agora,
a partir disso, é claro que existem coisas no nosso dia a dia que nós podemos fazer. Nós, há pouco tempo, falamos a respeito da questão da atividade física, né, que é algo interessante para que a gente possa ter as substâncias reguladoras do humor e tudo, para que a gente possa ter enfrentamento do problema. Porque a gente torna a dizer, a questão muitas vezes não é o problema em si, é a maneira como nós nos colocamos em relação ao problema. Então, atividade física, lembrar que o lazer é importante também para as pessoas precisam ser felizes e elas precisam ter também algum grau de lazer, de satisfação, né? Muitas vezes a gente tem um trabalho, tem uma atividade que é estressante. É importante nós procurarmos, às vezes, um derivativo para também ajudar a descarregar o estresse. Por exemplo, música. Eu, particularmente, gosto muito de música. Então, o meu tempo livre, quando não estou, às vezes, fazendo exercício, lendo, alguma coisa assim, eu estou envolvido com atividade musical, né? Que eu costumo dizer que talvez um dos melhores companheiros do homem é um instrumento musical. Porque você senta ali e aí você pode desligar de todas as outras coisas, né? E aí tem uma atividade que vai lhe relaxar, né? Me lembrar sempre isso, que a vida ela não é apenas uma coisa, ela não é apenas o sucesso material, né? Mas é o sucesso pessoal, o sucesso nos seus relacionamentos, que hoje em dia estão ficando cada vez mais rarefeitos, né? A questão do relacionamento, dos relacionamentos humanos. Hoje nós estamos vivendo a época da tecnologia, onde as pessoas substituem muitas vezes o contato, né? Pessoa a pessoa, pelo contato com a máquina, né? E isso empobrece as relações das pessoas, né? Eu também, desde os 14 anos que eu toco um instrumento musical, e até hoje eu não parei, e realmente eu sinto que certas vezes aquele instrumento é a melhor companhia. Sim. Né, para poder trazer talvez até a parte lúdica de volta, né? Sim, sim. Não aquela parte tão racional, mas a parte lúdica de volta que relaxa, né? Certo, certo. Eu acho muito bom, muito interessante. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso realmente é importante. Agora, eu sempre coloco assim, quer dizer, essas coisas elas são muito particulares. Quer dizer, de repente, uma pessoa que não tem aptidão, não tem interesse nenhum particular em música, mas pode ter interesse, vamos supor, em desenho, em pintura, ou em algum tipo de leitura específica que lhe dá prazer, né? Mas sempre lembrar que nós somos um conjunto de coisas, né? Não existe um ser humano que seja uma coisa só. Nós temos diversas facetas na constituição da nossa personalidade, né? E que, na verdade, o grande desafio da vida é você encontrar equilíbrio. A palavra certa com relação a viver, equilíbrio. É encontrar equilíbrio entre todas as funções, entre todas as coisas que a gente desempenha no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que as pessoas, né, nós humanos, nós temos múltiplos talentos, na verdade. A gente que não procura descobrir esses talentos. Sim. Nós somos capazes, né, de fazer coisas muito diversas daquilo que a gente faz no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, dentro de casa, né? E eu acho que realmente uma das coisas que você falou muito importante, as pessoas tentarem ver outras aptidões. Sim, sim, sim. O hábito de leitura, ou então se interessar em procurar uma escola de arte, sim, aula de pintura, aula de desenho, um instrumento musical. E se tudo isso a pessoa não tiver aptidão, ainda pode dar uma caminhada, sim, correr, fazer natação, fazer ciclismo, como há grupos aqui em Barreiras que estão bastante organizados com relação a isso. E acho que essa é a minha sugestão também. Sim, com certeza. Quer dizer, quer dizer, não existe uma receita como uma receita de bolo, né? Cada um vai procurar dentro de si. Por isso que inicialmente eu falei a respeito da questão de se você se conhecer, de você como você diz, privilegiar a questão do ser, né? Porque a partir daí você também vai encontrar suas respostas para a sua condição pessoal.
E cada um vai se encaixando, né, nessa aventura que a gente chama, que é a arte de viver, a vida humana. E hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Celso Lago, especialista em cardiologia, né? E quero agradecer a sua ilustre presença. A conversa foi maravilhosa. Acredito que foi um dos grandes programas que fizemos até hoje. E gostaria, no futuro, a gente estar aqui de novo conversando sobre outros temas. E eu me coloco à disposição, sempre que possível, né, de vir conversar porque isso é fundamental, a gente conversar a respeito daquilo que diz respeito às necessidades de todos nós. Não somente como pessoas, mas até como pessoas que têm problemas de saúde e que, eventualmente, podem não entender que a solução desses problemas passa por mudanças em nossos hábitos. Pois é, gente, estamos finalizando o programa onde conversamos com o Dr. Celso Lago, especialista em cardiologia. E para que esse programa pudesse acontecer, nós temos o apoio da Odontoface. Fiquem ligados, mais saúde, tudo o que você precisa saber.